Boa noite, irmãos. Tudo bem, né? Então, vamos continuar o nosso estudo. A gente parou na última aula, no último estudo nosso, no Apocalipse 18. A gente fez a leitura até terminamos o Apocalipse 18. A gente vai fazer a leitura do 19 ainda, que é parte daquela sessão paralela, né? Ainda de uma penúltima sessão paralela. Então a gente vai trabalhar agora em cima do 19. Talvez a gente entre um pouquinho no capítulo 20 de Apocalipse. Do Apocalipse 19 até entrar no Apocalipse 20, a gente tem um momento muito especial e muito diferente, né? E influencia muito na crença da maioria de nós, da maioria das pessoas. Então, o capítulo 19 e o capítulo 20, eles são muito importantes para combater um pouco do que a gente vê hoje em relação à crença no Apocalipse, tá? Então, a gente vai ver aqui falar sobre milênio. Na verdade, a gente vê falar sobre milênio no segundo, a partir do 20, né? Porém, por que da importância do capítulo 19? A importância do capítulo 19 é que nós temos aí uma sessão, uma história de início e fim de mundo que foi contada do 17 ao 19. Então, a partir do capítulo 17, você tem uma leitura que passa pelo 17, capítulo 18, capítulo 19, e ao fim do capítulo 19, nós temos o quê? O fim do mundo. O mundo acaba no final do capítulo que a gente vai ler hoje. Aí você fala, poxa, mas o Apocalipse não acabou. Não acabou porque falta ainda uma última sessão, um último trecho que conta a história do início ao fim do mundo, né? Do início, desde que Jesus veio até o fim do mundo, com um outro ponto de vista, mais um último ponto de vista, que vai ser visto ainda em algumas aulas para frente, né? Na aula de novembro, a gente vai estar finalizando aí o capítulo 20, tá? Hoje, até o capítulo 22, mas hoje a gente vai trabalhar o capítulo 19 e eu devo entrar um pouquinho no capítulo 20 para dar um parecer, assim, uma ideia do que a gente vai ver na aula que vem. Na aula que vem a gente vai trabalhar um pouco mais o contexto do que é o milênio, né, o que são os pré-milenistas, amilenistas. A gente vai entrar um pouco nessa parte assim, não chega nem a ser uma parte técnica, tá? Mas é apenas para a gente identificar as formas que as pessoas costumam crer em como Jesus vai vir, e isso pode ter uma influência no nosso comportamento, tá? Então, se você acha, por exemplo, vou citar lá na frente assim, você acha que Jesus vai vir em um determinado momento, vai arrebatar a igreja secretamente, e você pode ser deixado para trás, como é o título de um livro aí, né? Aí deixado para trás, você fala, nossa, Jesus veio, levou, porque eu vi irmãos que desapareceram, e agora eu vou me comportar, porque agora eu sei que Jesus veio, levou o pessoal, e agora o anticristo vai vir descendo a lenha, e como eu fiquei, agora eu tenho que trabalhar para poder, segundo as minhas forças, conseguir ser salvo. Tem muita gente que crê nisso, tá? Isso é uma ideia completamente errada, não é bíblica. Não existe salvação fora de Jesus, né? Não existe salvação por força própria, né? Imagina, para a gente hoje é difícil ficar sem pecar. Imagina sem o Espírito Santo, né? Sem Jesus ajudando a gente, se vai ter condições disso acontecer. Então, isso é uma questão que está relacionada à forma de crer no arrebatamento. E, irmãos, por incrível que pareça essa história do jeito que eu estou contando, é muito mais comum esse tipo de crença do arrebatamento secreto do que na realidade, mais próxima da realidade do que a Bíblia passa para a gente. Então, 90% dos crentes no mundo, eles acreditam desse jeito porque foi assim contado para eles, foi assim pregado. Então, nem todo mundo
fez um estudo do Apocalipse mais profundo e acaba, né, simplesmente senta na cadeira, ouve o pastor falar e dependendo do que o pastor está falando, naturalmente a pessoa acredita, não é nada de mal que ela está fazendo, mas ela pode ter um ponto de vista complicado em relação a isso, né? Então, se você acha que pode ter uma segunda chance, porque depois que Jesus arrebatar você ainda tem como, tem alguma chance ainda, então isso é uma maneira que pode mudar, né? Isso pode influenciar um pouco no comportamento geral das pessoas. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 19, né? No capítulo 17, a gente ouviu falar da meretriz, a gente viu no capítulo 18 o anúncio da queda da Babilônia, a ruína da Babilônia, e agora no capítulo 19, a gente vê o fim do fim das coisas acontecendo. Bom, aqui a gente vai estar vendo uma descrição do que a gente chama de bodas do cordeiro, né? E um banquete das aves de rapina, né? Das aves, dos abutres, né? A gente vai ver um pouco sobre isso e a gente vai refletir um pouco em cima desse texto. Então, Apocalipse capítulo 19, eu faço a leitura e os irmãos acompanham comigo, por favor. Vamos lá, capítulo 19. Depois dessas coisas que a gente já tinha visto aqui, né, capítulo 17, 18, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde,
Reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como os grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos do lago, dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, nós vimos duas cenas aqui. A primeira cena é a cena das bodas do Cordeiro, né? Nós vemos aqui, começando o capítulo, falando, depois dessas coisas, depois do capítulo 17 e 18, não é depois de todo o Apocalipse, é depois do que está descrito no capítulo 17 e 18, onde cita a meretriz, o anticristo, o próprio Satanás, então, onde cita todo esse mal sendo vencido no capítulo 18. Se você der uma olhadinha aí, você vai ver que no capítulo 18 o mal foi vencido. Então, depois do mal vencido, nós temos um momento onde dois grupos são separados. O primeiro grupo é a multidão, que de tão grande o falar dessas pessoas, o cantar dessas pessoas, pareciam como voz de muitas águas, né? A gente fala isso quando você vê o mar, as ondas, né? Se você pensar nas pessoas falando ao mesmo tempo, você perde um pouco a noção, assim, um barulho muito estrondoso, quando você vê uma grande quantidade de pessoas falando, gritando e cantando, né? Então, assim, quando você vê uma multidão gritando e cantando, você vê que o som, ele é diferente de um grupo pequeno. Se você vai num coral e você ouve um coral cantando com um número X de pessoas, pode ser lindo com 10 pessoas, com 5 pessoas, né? Aí é um quinteto, né? Mas quanto mais pessoas, aquele som fica mais impressionante, né? Ele fica um negócio assim, mais imponente, a quantidade de vozes ali. E é interessante, né, porque quanto mais vozes, mais eu vou me sentir à vontade para cantar, porque, né, como não é muito legal, assim, como sozinho eu não estaria agradando muita gente, mas no meio do galerão assim, você pode cantar e tal, que tem mais vozes ali misturadas e parece que tudo fica bom, né? Espero que para Deus também fique bom quando a gente está louvando assim, mesmo com aquela vozinha bem ruim. Então nós temos aí um momento muito especial que a igreja de Cristo, ela foi separada aqui nesse momento, ela não está mais no mundo. Nós estamos aqui num momento onde nós estamos adorando a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, tá? Provavelmente aqui já de corpos transformados, né, perfeitos, com a voz bonita, todo mundo com a voz bonita, todo mundo limpinho, todo mundo com vestes de linho, sendo que tudo isso aconteceu nesse momento e nós estamos num momento de comemoração, né? Esse momento aqui é um momento de festa, é um momento de muita alegria, porque nós estamos, a gente está vendo a conclusão, é a volta de Cristo. Eu acho que não tem como a gente imaginar um momento tão maravilhoso quanto esse. Então é por isso que nesse momento, para nós, digamos que é o momento mais especial de toda a história, tá? Para Cristo, eu acredito que a ressurreição dele, a ascensão aos céus e tal, quando Deus passou a Jesus todo o poder, toda a autoridade, tenha sido um momento talvez tão grandioso quanto esse para Deus, né? Mas assim, para nós, o que a gente vai viver, esse é o momento que nós aguardamos tanto, né? E aqui a gente percebe, a primeira vez a gente fala isso, a gente louva a Deus,
E a gente percebe no versículo 3, né? Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça aqui é questão de incenso, né? Em outros trechos de Apocalipse, a gente viu citando sobre o incenso, sobre a oração. Aqui ele fala sobre essa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Toda vez que fala séculos dos séculos, está citando o quê? Infinito, né? Para sempre. Então, no caso aqui, seria uma adoração para sempre. A nossa adoração, nosso louvor, ele não acabaria mais, ele não estaria mais sendo estancados por breves momentos da nossa vida, onde a gente tem que voltar para um cotidiano. A gente, mesmo que nós adoremos a Deus, oramos sem cessar, né, ou tentamos fazer isso na maioria do tempo, mas aqui é algo diferente acontecendo, né? Você tem a oração dos santos, elas subindo e agradando a Deus por todo momento, né, por todo o tempo. Então aqui, depois no versículo 6, então ouvi uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui você tem 3 momentos, né? Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, pois é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, né? Nós nos preparamos para esse dia. E esse dia de bodas do Cordeiro, né, a gente vai ver na próxima aula, né, que um grupo imagina que isso vai acontecer quando tiver esse arrebatamento secreto, né? A gente é levado, fica alguém aqui, aí lá em cima a gente comemora, aí depois a gente volta, tipo assim, a gente fica 7 anos fazendo festa no céu para eles. Aí depois que a gente fez essa festa, bom, acabou a festa, agora vamos lá e vamos resolver as coisas lá com o pessoal que ficou esses 7 anos. Então tem gente que acredita nisso, tá? Só um parênteses aí, né? Vamos lá, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, aqueles que irão participar desse momento das bodas do Cordeiro, dessa festa, dessa comemoração, são os felizes, são as pessoas, são os bem-aventurados, são as pessoas que não farão parte do outro jantar. Então aqui você tem uma citação dessa bem-aventurança das pessoas que participarão disso. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me, aqui tem um momento que assim até deixa a gente um pouco mais tranquilo em algumas coisas, algumas bobeiras que a gente pode cometer durante a nossa vida. Mas você imagina, João já com uma certa idade, né, sabe muito mais de Bíblia do que a gente, entende muito mais de Deus do que a gente. Nesse momento aqui, né, não tem nem como falar, não, João, quando ele estava começando o ministério, não, eu sabia mais de Bíblia do que ele. Ok, mas nesse momento aqui a gente não tem como falar isso. João, depois de tanto tempo, tanto conhecimento da palavra de Deus, visão, coisa que eu acredito que ninguém tem uma visão dessa, né? Ninguém passou por uma visão tão poderosa quanto que João passou na história. Eu acho que foi o homem aí que pôde escrever e relatar alguma coisa que teve as visões mais deslumbrantes possíveis, tá? E o que ele faz? Depois de tudo isso que ele estava vendo, ele chegou num determinado momento, porque olha só, aqui nas bodas do Cordeiro, é aquele momento, sabe quando você está assistindo um filme que você fica empolgadão, assim, que você fica, sabe, aquele momento assim, quem gosta de um drama e tal, aquela hora que você chora, ou então quem gosta ali de um filme de ação, é quando o camarada pega lá e consegue matar os inimigos, mata todo mundo, você, ai, feliz da vida, né? Não, ninguém gosta disso não, ninguém assiste Rambo aqui não, né? Então, quando você vê aquele momento, quando você está assistindo algum momento interessante, você fica empolgado. Aqui, ele não está assistindo um momento interessante. Ele está tendo uma visão, é quase como se ele estivesse participando desse momento aqui. Ele estava lá, mentalmente, né? Ele estava em espírito, mas ele conseguiu sentir, ele sentia cheiro, ele via as coisas, então é muito mais do que um cinema 3D. Ele estava lá assistindo um negócio de dentro, de camarote ali, vendo como se fosse um teatro com as coisas acontecendo. Então, para ele se empolgar,
É muito fácil, né? Se você pensar ali, aquele momento que era um momento de júbilo, de comemoração, ele falou, caramba, chegou o momento e tal. As pessoas se empolgam. E o que que ele fez? Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quem? O anjo. João, olha só, João, tantos anos de igreja, já. Formou onde, João? Mackenzie, pastor? Não, foi não, né? Então, tantos anos de crente ali, visão e tudo, e o anjo que passou essas mensagens para ele, que estava falando com ele, ele se ajoelhou pelo anjo para adorá-lo. Aqui não falou que ele se prostrou de medo. Na verdade, lá no início de Apocalipse, ele se prostrou de medo, né? Teve um momento ali de medo, de tensão. Uma coisa é você se ajoelhar porque você está com medo. Outra coisa é você se ajoelhar porque você está prestando adoração. Então, naquele momento ali, ele se ajoelhou para adorar o anjo, porque ele estava empolgado com o que estava acontecendo. Vamos, né? Convenhamos, ele estava assistindo um momento ali maravilhoso, naquela empolgação toda ali e tal, ele baixou para adorar o anjo, e o anjo falou, não, 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 não faz isso não. O que ele disse aqui? Não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o anjo já logo pegou e falou, não, não, você está não, nada disso, né? Pegou e mostrou para ele que ele não podia deixar de olhar para Deus ali, aquele momento era de adoração, né? Mas assim, ele tem que adorar a Deus, e o anjo é tão servo quanto ele ali, ele só estava cumprindo, né? Não sei se conservo seria servo em paralelo, né, pastor? Tipo, tão servo quanto, né? Só que ele estava na função dele, né? O anjo na função dele e João na função dele. Então, nesse momento, após esse momento, de tanta empolgação, começou-se a ver outra visão. Então, João levantou, né, ele ia prostrar-se, ele levantou, e outra visão foi revelada para ele, que é a visão de Cristo vencendo os inimigos. Então, a primeira festa estava acontecendo, porém, em paralelo a essa festa, né, eu não sei em relação a ser paralelo em período de tempo, né? A gente nem sabe como que vai contar o tempo nesse período aqui, horas, minutos, como que vai funcionar as coisas. Mas aqui você tem um paralelo, apesar de estar logo abaixo, contando o outro lado que estava acontecendo. Então está aqui, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Bom, a gente viu o cavalo branco aqui algumas vezes, sempre falando de quem? Lembra que a gente entendia que o cavalo branco sempre foi Cristo ou o Evangelho? O cavalo branco sempre simbolizava uma ação, ou o Espírito Santo. O cavalo branco, no Apocalipse, ele não vai ser as Nações Unidas, como muitos olham por aí, né? Cavalo branco, ele sempre vai estar designando Cristo ou algum anjo, né, o Espírito Santo ou o Evangelho, coisas assim. Porém, aqui esse cavalo branco, ele tem alguns detalhes, tá? E no final ele já fala quem é o cavalo branco aqui. Então, o cavalo branco que a gente viu lá do início do Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que o pessoal fala, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, lembra? O primeiro cavalo branco lá, ele é Cristo ou Evangelho. A diferença é o seguinte, só traçando um paralelo aqui do que a gente viu logo no início do estudo de Apocalipse. O cavalo branco lá, ele trazia um arco na mão, ele não trazia uma espada, ele não vinha com espada saindo da boca dele. Outros momentos tinha o cavalo com a espada saindo da boca do cavaleiro. Isso tudo tem muito significado, tem muita diferença. Por isso que a ideia do primeiro cavalo branco, quando ele apareceu, ele está relacionado ao Evangelho, né? Se você pensar em uma arma de longo alcance naquela época, você não tinha um sniper, você não tinha um camarada com um rifle, não tinha isso, era o arco. Então, qualquer arma usada para alcançar longas distâncias na mão de um soldado, a que alcança a longa distância era o arco. Então, esse cavaleiro branco lá, é por isso que o pessoal fala, aquele cavaleiro branco talvez não seja diretamente Jesus, e sim uma representação do Espírito Santo ou do Evangelho que alcançaria todas as nações. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse seria
o evangelho se expandindo pelo mundo, e após isso os outros 3 cavaleiros é que representariam outras ações, que no caso aí seriam ações negativas, diferentes da primeira ação desse primeiro cavaleiro. Então, esse cavaleiro branco, ele é diferente. Por quê? Aqui fala que ele é fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então, são características de Jesus, né? Verdade, julgar com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, representando o quê? A sua visão de ver tudo, de poder enxergar tudo, enxergar na alma do ser humano, né? Sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas, né? Você tem muitas coroas, muitas vitórias, né? No caso aqui seria uma coroa de conquista, não é uma coroa de coroação, é uma coroa de coisas que você conquistou, de méritos, como se fossem medalhas, né? Porém, naquela época, eles colocavam em forma de coroa, né? Não se tinha essa medalha como a gente está acostumado hoje. Talvez até a escrita seria um pouco diferente se fosse colocado hoje, né? Provavelmente seria muito diferente. Então, essas coroas são de vitórias, são de conquistas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, assim, colocando, tipo, um anjo teria... o que Deus não conhece? Deus conhece todas as coisas. Um anjo ou qualquer outro ser no mundo teria algo escrito que ninguém conhece, somente ele? Não, Deus saberia aquilo dali. Então isso já traz uma ideia assim, poxa, se é algo que somente ele sabe em todo o universo, bom, estamos falando de Deus, a gente está falando de alguém bem diferente aí do que possam sugerir. Então está aqui, está vestido com um manto tinto de sangue, aí já começa a ficar bem claro de quem que ele está falando aqui, né? O manto tingido de sangue é o sangue de Jesus Cristo aqui. Isso aqui foi aquele ponto. Se você estava com alguma dúvida e chegou aqui, você fala, não, é Cristo. Esse cavaleiro que ele está falando é Cristo, então você já continua a leitura sabendo que ele está falando de Cristo. O seu nome se chama Verbo de Deus, né? João, a gente está lendo o Apocalipse de João. Se você começar a ler João, o que você vai ler aí? Lembra lá? No princípio era o Verbo. Então, assim, olha só o paralelo aí, assim, no próprio livro de João, ele mesmo citando, você vai lá em Apocalipse, você fala, aqui, ó, João sabe das coisas, né? Ele está falando direitinho. Seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Então, todo o céu, o exército do céu, anjos, eles seguiam esse cavaleiro, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sempre fala de linho fino, branco e puro, querendo dizer na pureza, na justiça que aquelas pessoas, aqueles personagens têm e possuem. Sempre que traz essas características, ele está falando de pessoas ou de anjos com pureza total e plena. Quando fala da igreja vestida de vestes de linho fino, puro e branco, está falando da igreja, né? Mas a igreja, mas não tem pecado tal. Não, porque aqui teve a questão do sangue de Cristo. Então, as nossas vestes foram lavadas, então você não vai considerar, você vai considerar o quê? O nosso pecado foi tratado, curado, perdoado por Cristo. Por isso que aqui nesse momento ele cita também, né, que as vestes de Jesus, né, tem mancha de... como é que fala aqui? Tinto de sangue, né, manchado de sangue, né, pintado de sangue. Ok, segue depois, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Bom, a questão aqui você sabe que é Deus também, né? Porque a espada, simbolizando a espada saindo da boca, o que ela significa? É o poder da palavra, né? A arma de Deus é simplesmente o poder da palavra dele. Então Deus falou, não no sentido de produzir som, mas se Deus simplesmente fala que algo deva acontecer, aquilo ali vai acontecer. E a gente percebe o seguinte... não tem batalha, não tem guerra, disputa contra o império do mal nesse final aqui, né? Eu já citei algumas vezes, a guerra e a batalha que Cristo enfrentou foi quando ele veio sozinho lutar contra
Satanás, lutar contra o mundo, sendo Cristo em forma de homem. Então, aí foi a batalha, aí foi a parte difícil para Deus, tá? Porém, aqui nós temos Deus, Jesus, com toda a autoridade e poder que foi dada a ele, e com essa autoridade e poder, ela acompanha o quê? Você dá uma ordem e algo acontecer. Então, a espada de Deus agora, ela é a sua boca, o seu falar, né? Então, basta Deus falar que algo acontece. Então, a espada de Deus agora é a língua, é o que Jesus pode fazer, pode falar. Então, sai da sua boca a espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na prática, o que quer dizer? Que o próprio Cristo vai castigar as nações, os inimigos da igreja, os inimigos da noiva, e ele mesmo vai pisar esses inimigos e vai vencer esses inimigos. Tá bom? Versículo 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto aqui a gente já tem certeza, né? A gente já tinha certeza antes, mas aqui é só uma assinatura para dizer o que era esse momento, né? Versículo 17: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, comandantes, carne de poderosos, livres, escravos e por aí vai, né? E vi a besta, no versículo 19, e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estava todo mundo se preparando. Primeiro o anjo no sol falou: ó, vem as aves aí que vai começar uma batalha, vai começar. E digamos que as nações, o inimigo, Satanás, anticristo, né, todas elas estavam se preparando para que alguma coisa acontecesse, para alguma batalha ali, né, para ver se eles conseguiam ganhar alguma coisa. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, e profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, né, aqueles que adoraram o inimigo, que foram contra a palavra de Deus. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a gente visualiza aqui um outro momento, né, que finaliza com Cristo vencendo essa batalha, todas as nações, todos os inimigos de Deus são exterminados, a morte e Satanás são lançados do lago de fogo, são os primeiros, né, eles que inauguram o inferno, né, então são os primeiros a serem derrotados. E basicamente, irmãos, o capítulo 19, ele está falando de dois momentos que vão acontecer em paralelo. Você não tem como estar em outro lugar. Nós estaremos nós estaremos nas bodas do Cordeiro, lógico. Mas o ser humano, ele vai estar em um desses dois lugares. Ou ele vai participar do banquete, ou ele vai ser o banquete de aves na outra parte. Então, não tem como, não tem uma outra alternativa do ser humano a não ser passar por esses dois momentos. Então, cabe ao ser humano entender que não tem salvação sem Cristo. Se você tem Cristo no coração, se você aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador, você vai estar nas bodas do Cordeiro. Não é questão de você ter feito por merecer, tá? É quando você crê em Jesus e Ele realmente passa a ser Senhor da sua vida, você vai estar nas bodas do Cordeiro, naquele momento de empolgação intensa, naquele momento maravilhoso, que não temos condições de imaginar como vai ser. A gente pode tentar,
A gente pode tentar imaginar a melhor coisa do mundo, tá? Você não vai chegar perto de entender esse momento, de conseguir saber o que é desfrutar desse momento, a não ser quando esse momento realmente chegar. Então, nós vamos estar lá para poder desfrutar desse momento maravilhoso. E, em paralelo, você tem aqueles que se opõem a Deus e não vai ter dificuldade. Jesus simplesmente ele vai finalizar tudo isso, ele vai derrotar essas nações, todos aqueles que se opuseram à palavra de Deus. A gente percebeu nos capítulos 17 e 18 sobre um pouco de como isso aconteceu. A gente sabe que no fim dos tempos, antes da vinda de Cristo, teremos momentos onde Satanás ele vai ter uma certa liberdade a mais, e a gente tem visto acontecer, a gente tem visto essa liberdade aumentando a cada dia. A gente tem visto que, apesar da igreja, né, a igreja não está sendo impedida de caminhar, né, nós não temos o impedimento, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e todos aqueles que Deus quer salvar, esses serão salvos. Então, esses serão alcançados, né? Porém, em algum momento, antes do fim, né, aqui em Apocalipse ainda fala que é um momento breve, é um momento curto, tá? Não tem nada de 7 anos especificamente, igual alguns pensam. Em algum momento, vai ficar mais difícil para o crente aceitar ficar nesse mundo. Hoje nós não conseguimos tolerar, não é fácil tolerar o mundo, né? Não é fácil você ver as coisas acontecendo do seu lado, no seu vizinho, no seu condomínio, né? As coisas vão ficando cada vez piores em relação à degradação humana, né? Em relação ao potencial que o ser humano tem tido de fazer o mal, de desejar o mal. A gente tem visto o mal crescer a cada dia. Essas correntes que prendem o império das trevas, elas estão se afrouxando, não porque eles estão ganhando força, ou porque Deus está relaxando com alguma coisa, isso não tem nada a ver, mas isso é propósito de Deus, tá? É propósito de Deus que, momentos antes do fim, nós enfrentemos o mundo de maneira mais agressiva contra o Evangelho, né? Que é o período que a Bíblia chama de grande tribulação. No capítulo 20 de Apocalipse, eu vou só começar um pouquinho, porque a gente na próxima aula eu vou ler e a gente vai falar um pouco sobre o milênio, tá? Então, aqui no capítulo 20, a gente tem uma nova sessão de Apocalipse iniciando. E a partir do capítulo 20, até o final, a ênfase é muito sobre o que vai vir depois, apesar da gente não conseguir nem compreender direito o que está escrito aqui. Você vai ver informações sobre a Nova Jerusalém, você vai ver informações sobre o que vem depois, tá? Mas ele começa falando um pouco sobre como vai ser o fim de Satanás, um resumo do fim de Satanás. Então, aqui em capítulo 20, ele começa assim, eu vou ler só o iniciozinho. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Só isso aqui. Irmãos, aqui está iniciando uma nova sessão de Apocalipse. E o que a gente aprendeu até agora? Que todo início de sessão, de nova informação, ela começa em Jesus na sua primeira vinda, tá? Todas as vezes que a gente tem uma nova sessão iniciando. Então, é a partir daí que existe uma grande controvérsia na igreja e no reconhecimento do livro de Apocalipse, no entendimento do livro de Apocalipse. Porque é o seguinte,
o que acontece no final do capítulo 19? O restante, olha só o último, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Se eu falar bem assim, se tiver um prato aqui de bombons, eu como uns 3. E eu falo com pastor. Pastor come o resto. Vai sobrar algum? Não vai. Né, pastor? Não vai não, né? Aqui está falando o seguinte: o resto foi morto com a espada que saía da boca de Deus. O resto inclui, você tem uma partezinha que teve um fim especial, que está logo em cima, e todos os outros, acabou. Tem condições de alguma coisa continuar depois disso? Alguma coisa relacionada aos que foram mortos, aos que perderam, acabou. O fim de Satanás, as nações. Se você acabou com o resto, você acabou com tudo. Então não tem condições de você entrar no capítulo 20 achando que ainda tem coisa para acontecer com Satanás e com o anticristo e com os que se opõem ao evangelho. Tem alguma forma de você entender que depois do versículo 21, quando todos os restantes foram mortos e julgados e tudo, acabou, foi jogado no inferno. Aí fez o quê? Pegou, não, peraí, vamos tirar o diabo aqui, que agora a gente tem que castigar ele mais um pouquinho. Lá ele já está sendo castigado, você não tem que tirar ele para continuar. Então, mas sim, por incrível que pareça, alguns entendem que o capítulo 20 é continuação do capítulo 19. E isso trouxe um conhecimento, trouxe um entendimento do Apocalipse que, por incrível que pareça, é o mais conhecido e aceito pela maioria das igrejas. Porque eles entram aqui no capítulo 20 e acham que isso aqui é sequência do capítulo 19. Aqui está falando que um anjo desceu com o abismo, uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e prendeu por 1000 anos. Se você acha que isso veio depois do versículo anterior do capítulo 19, significa que depois do diabo ter sido jogado no inferno, veio um anjo com a corrente, ele estava lá no inferno, pegou, prendeu ele e jogou em outro abismo. Pensa na continuação, na sequência dessa história. Não tem lógica, tá? Porém, muitos creem nisso. Então, o que significa isso? Se a gente reiniciou a história, vamos pensar como isso aqui acontecendo, o quê? Voltando tudo, Jesus Cristo vindo na terra. Então, isso aqui começa a explicar essa situação. Então, o que seria o anjo com a chave do abismo, uma corrente, segurando o dragão, prendendo ele por 1000 anos, lançando no abismo, fechou e pôs sobre ele, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Vamos pensar nisso. Irmãos, o que Jesus fez? Antes de Cristo, o que reinava no mundo? Satanás e o seu império. Um único pedacinho de Deus que existia, e olhe lá que não era todo mundo, né, pelo que a gente vê aí quando Cristo veio, que tinha uma boa parcela que parecia que era de Deus, mas não era, né? Aquele pedacinho de gente, aquela nação de Israel era de Deus, era só isso. Fora de Israel não havia salvação, você só tinha, claro, né, quem sou eu para julgar alguma coisa? Deus deve ter salvo de maneiras que nós não conhecemos, salvo em outro sentido, né? Ou apresentado o Evangelho, não sei como, mas assim, o que nós entendemos, o que a Bíblia passa para a gente? Que só existia Israel como povo de Deus. Tá? A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas de fora que vieram para a nação de Israel. Quando Jesus morreu e passou a ter essa autoridade de salvar as pessoas que não são mais Israel, o diabo deixou de ter poder como tinha antes. Satanás, ele tinha poder. Qual foi a terceira proposta de Satanás para Jesus quando Jesus estava depois de jejuar 40 dias, 40 noites? Né? A tentação. Todos os reinos, exatamente. Então Satanás levou para um monte alto, de alguma maneira mostrou todos os reinos para Jesus, e ele falou que daria para Jesus se ele prostrado adorasse. Satanás podia fazer aquilo. Por incrível que pareça, não era mentira.
o que ele estava falando. Ele poderia estar mentindo, ele poderia não dar reino nenhum depois, ok. Mas o que eu estou dizendo é que ele tinha realmente todos os reinos. Jesus não falou com ele assim, você está mentindo. Jesus falou, apartai-vos de mim, prostrar e adorar somente a Deus. Então, Jesus não desmentiu a ele. Ele simplesmente mandou o diabo se afastar pela proposta que tinha sido feita. Então, nesse momento onde Satanás oferece os reinos, ele tinha os reinos na mão dele sob o domínio dele. Ele não estava mentindo em relação a isso, ele poderia não realizar aquilo. E aqui, nós vemos no Apocalipse 20, que começa com a prisão de Satanás, mas para quê? Qual é o sentido da corrente em Satanás? Se você continuar lendo até o final do versículo 1, né? Versículo 3, ele vai falar que Satanás tinha sido selado, preso, para que não mais enganasse as nações até que se complete os 1000 anos. E esses 1000 anos é que tem a questão de ser literal, não literal, exatamente 1000 anos em algum momento, quando começou esses 1000 anos. Então isso daí é assunto que a gente vai ver na nosso próximo estudo. Tá? Eu acho muito importante todos participarem, que eu acho que é o ponto mais central de Apocalipse, onde isso vai abrir muito a nossa mente para compreender como que a maioria das igrejas entendem, e é um ponto-chave para você compreender melhor essa questão de arrebatamento secreto. Tem muitas coisas que a gente ainda fica, que não são plenamente claras, porém, algumas elas são muito claras e fáceis de entender. Você pode até falar assim, eu não sei como que é esse arrebatamento, em que momento vai acontecer. Tudo bem, você pode até pensar desse jeito, mas algumas coisas você percebe claramente que não são, tá, como se falam por aí, e a gente tem condições de estudar e entender onde isso está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Vamos finalizar aqui e na próxima aula a gente entra mais nesse assunto aí que é bem bacana. Eu gosto bastante assim, de dar base para os irmãos para poder estar dialogando e conversando sobre isso. Vou orar para a gente finalizar. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais um momento na Tua casa, estudando e aprendendo da Sua palavra. Que o Senhor possa estar colocando no nosso coração mais ainda o desejo de estudar sobre o Senhor. Nós não queremos invadir, ó Deus, os conhecimentos do Senhor, nós queremos que venha de Ti, ó Pai. Não queremos saber de nada que não venha do Senhor, porque o que não vir do Senhor, desse tipo de conhecimento, não nos é necessário, não agrada o Senhor. Então, que seja apenas o conhecimento que vem de Ti, e que em nome de Jesus o Senhor possa estar iluminando os nossos olhos quando a gente parar para ler a Sua palavra. Que o Senhor possa nos levar em casa, em paz, para os nossos lares. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, ó Pai, abençoe o pastor, abençoe, ó Deus, a Glenda, o Caio, essa criancinha aí, essa menina que está vindo. Em nome de Jesus vai abençoar muito a nossa igreja. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa estar derramando a Sua graça, do Teu poder sobre a nossa igreja e sobre todos nós, todos os nossos familiares e sobre todo o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.